Continuando nossa conversa aqui sobre transformação digital. Vamos aprofundar um pouquinho o entendimento do que é isso. A gente vem conversando disso há muitos anos, com outros nomes. Eu, particularmente, há mais de 20 anos venho conversando disso. No fundo, a palavra que mais tenho apreço aqui é efetividade. Efetividade de quê? Empresa é sobre dinheiro, é sobre lucro. O lucro é o que iguala qualquer empresa. Não estou me referindo a terceiro setor, a ONG, tem algumas outras organizações que têm objetos e missões diferentes, mas empresa, ela busca lucro. Lucro e perenidade. Perenidade quer dizer lucro hoje, amanhã, depois, ad eterno. Nossa conversa aqui é bem situada, tecnologia da informação, inovação de um modo mais abrangente, não é? Quando a empresa gasta um monte de dinheiro em inovação, em tecnologia, o que ela espera no final do dia? Que isso ajude na sua capacidade de ter lucro. Eu gosto mais de me referir a esta relação da seguinte maneira, que esse gasto é só nomenclatura, aqui também estamos chamando de investimento, né? Que esse gasto, ele contribua para a competitividade da empresa. Que esse gasto seja efetivo em trazer resultado. Aqui nós temos uma primeira dificuldade. Às vezes eu digo uma primeira má notícia. Às vezes temos algumas más notícias, né? A primeira má notícia é que ninguém até hoje conseguiu, de maneira séria, mostrar a relação direta entre gasto, investimento em tecnologia e inovação e competitividade e lucro. Por quê? Porque o lucro, a competitividade, depende de uma série de fatores. Depende da economia, depende da política, depende do marketing, depende dos concorrentes, do mercado, de uma maneira mais abrangente, depende das pessoas, dos colaboradores, depende de vários aspectos. Não é? Depende se eu comprar uma fábrica, uma máquina nova. Então, depende de vários aspectos. É muito leviano e ninguém seriamente se arrisca a fazer isso, mostrar alguma relação entre gasto, investimento, inovação e tecnologia e competitividade. Né? O que a gente faz para tentar tangibilizar um pouco melhor? Porque negócio, business, gosta de tangibilidade. Não adianta vir com PowerPoint, iceberg, historinha. Não é? Eu quero ver efetivamente o que isto vai me trazer de ganho. E aí, as empresas, de um modo geral, em sua maturidade, conhecem todos os indicadores, usam diversos tipos de KPIs, indicadores, os TCOs, Total Cost of Ownership, e N outros. Né? Então, vamos lá. O que a gente faz para tentar mostrar essa relação entre gasto, investimento em inovação e tecnologia e competitividade? Baseando-nos na teoria que já relatamos aqui, né? No maturidade, papel, gasto, alinhamento, a gente olha para 4 aspectos tangíveis que a gente consegue medir: custo, produtividade, qualidade e flexibilidade. Basicamente é assim. Vamos imaginar uma empresa como, por exemplo, o banco, o Bradesco. O Bradesco sabe muito bem, desde muito tempo, quanto custa para abrir uma conta corrente, não sabe? Na infância de administração de empresa, quando a criança chega lá, se diz para ele, ó, se você não mede, você não faz gestão. Então, as empresas sabem que tem que medir as coisas, e custo é uma das primeiras. Né? Então, o Bradesco, no meu exemplo, ele sabe quanto custa para abrir uma conta corrente. Muito bem. Aí, a indústria de TI, que é muito capaz para produzir e vender, ela vem ao Bradesco e conta para ele uma história bonita, mostra uma solução e etc. E o Bradesco acredita, pensa que isso é verdade, vai lá, compra, investe, gasta dinheiro, implanta, demora todo um tempo, porque as coisas em tecnologia também não são da noite para o dia, né? Leva um tempo. Aí implanta e o Bradesco continua medindo. E agora, depois de implantada essa tecnologia, não custa mais X que custava para abrir a conta corrente. Custa X menos 1. Portanto, custa menos. Esse gasto, esse investimento em tecnologia, ajudou ou atrapalhou o banco a ser mais competitivo? Ninguém discute que ajudou. Tudo que vem a reduzir meu custo contribui para a minha competitividade. Da mesma maneira,
Tudo que venha aumentar a minha produtividade, que é o segundo parâmetro aí, contribui para a minha competitividade. Tudo que venha aumentar a minha qualidade, e se eu estiver falando de prestação de serviço, isso pode ser entendido como satisfação de cliente, que eu posso medir, né? Tudo que venha aumentar a minha qualidade ou a satisfação do meu cliente, contribui para a minha competitividade. E por último, quarto elemento ali, né? Quarta dimensão, tudo que venha aumentar a minha flexibilidade, aumenta também a minha competitividade. Peraí, mas flexibilidade, esse conceito talvez não seja tão imediato para todo mundo, né? Para que eu quero flexibilidade? Vamos lá. Enquanto eu já disse e digo sempre, né? A competência mais valorosa de qualquer gestor é a capacidade de diagnóstico, capacidade de olhar e ver, diagnosticar para depois tomar decisão. Os modelos, todos eles, nos ajudam nesse diagnóstico. Essa competência é a mais valorosa de qualquer gestor, independente de onde ele esteja. E o ativo mais relevante de qualquer empresa é essa capacidade de ser flexível. Flexível para quê? Para dentro, para mudar processos e conseguir ficar melhor. E para fora, cada vez mais relevante, para sobreviver, para se transformar. Nesse ambiente aqui de novo, que estamos conversando já, não é? De startups, de pivotar, o que é isso? É ter flexibilidade para se transformar. Quer ver um exemplo? Trabalhei lá na Xerox. Grande empresa, grande empresa. Fiz grandes amigos, uma grande escola. Né? Xerox na década de 90, uma escola de venda espetacular. Onde está a Xerox hoje? Nem sombra do que foi. Não teve a capacidade suficiente para se transformar dentro de um universo, de um contexto, de um mercado que exigia essa transformação. Mais recentemente, 10 anos, a Alcatel-Lucent, uma empresa na origem francesa, multinacional, gigante, comprou a Lucent americana. Eu fui diretor comercial da Gênesis, uma divisão da Alcatel. Onde está a Alcatel hoje? Também a Nokia comprou um pedaço do que sobrou. Não teve capacidade. Aí, como é que é essa história? O chinês, já ouviram falar do chinês? Já chegou no seu quintal? O chinês no mundo de tecnologia já está há muito tempo. Lá no passado, o chinês não tinha qualidade. A gente brincava, ela garantia Soizhou, Xing Ling, essas bobagens. Houve um tempo que o chinês tinha qualidade, fez tudo quanto é reengenharia que você possa imaginar. Não tinha mercado. O que se faz quando não tem mercado? Compra, preço. E o chinês fez a lição de casa muito bem. Hoje, o chinês está dominando. Algumas discussões estão aí na mídia, até recentemente tive a oportunidade de compartilhar algumas ideias e visões aí com um jornal italiano, falando sobre a disputa aí do presidente americano, o seu Donald Trump, com a Huawei. Né? A Huawei é uma grande empresa chinesa, e falando disso e como é que era o Brasil. Se a gente olhar hoje, telecomunicações no Brasil, a Huawei tem mais de 75% da base de infraestrutura de telecomunicações no Brasil, que era o negócio principal da Alcatel. O que aconteceu com a Alcatel? Não teve a flexibilidade necessária para se transformar. Eu gosto bastante de dar exemplo até de empresas de TI. A Microsoft, que todos nós conhecemos, a Microsoft no passado era uma empresa de quê? De software. Lutou bravamente para se transformar numa empresa de serviço, baseada em nuvem, cloud, vamos conversar disso mais à frente. Conseguiu, se transformou, está aí. É um player importante do mercado de tecnologia. Né? Já existem outros, né? Às vezes eu cito nomes, meus amigos até não gostam muito, os que trabalham nessas empresas, mas existem outros que não têm conseguido. Então, flexibilidade necessária para se transformar. Aquela conversa que já tivemos de era do computador, era da informação. Depende aonde estamos. Olha aqui, ó, outro mercado importante, que um dia chamamos de mercado automotivo. O setor de mobilidade como serviço hoje. Está se transformando profundamente, na boca da ruptura. Em breve teremos carros Level 5, completamente autônomos, sem motorista. Toda a indústria hoje presente, as montadoras, vão estar participando, competindo nesse mercado? Seguramente não. Quem vai estar? Não sei, não tenho bola de cristal e não acredito no que eu ouço. Mas aquelas que tiverem mais flexibilidade conseguem se adaptar melhor. Então, essas 4 dimensões, custo, produtividade, qualidade e flexibilidade, nos ajudam a medir e dizer e afirmar se aquele gasto em inovação, em tecnologia, foi efetivo ou não em trazer maior nível de competitividade. Esta é a lógica da conversa. Esta lógica, como já citei, já mostrei a vocês, está baseada em alguns modelos acadêmicos, não é acho.
Cuidado com quem acha. Costumo dizer que quem acha não sabe nada, certo? Então esta lógica está baseada em alguns modelos acadêmicos. O professor Fernando Meirelles, com a sua importante pesquisa do uso de tecnologia pelas empresas há 30 anos, lá na GV em São Paulo, EASP. O senhor Nolan falando de maturidade. O senhor McFarlane falando de papel de tecnologia. E o professor Venkatraman falando de alinhamento. O que é o alinhamento? Alinhamento entre a estratégia de TI e a estratégia de negócio. Seguramente esse é o desafio mais importante de uma boa gestão de TI. É sempre perguntar para quê? Para que eu quero essa tecnologia? Para que eu quero essa inovação? A resposta deve passar por alguma necessidade do negócio. Então, voltando um pouquinho aonde já conversamos, lá na era do computador, a informática, tecnologia, estava lá no CPD, restrita a uma conversa de técnicos. E o negócio, a área produtiva, o marketing, finanças, pessoas, etc., estava lá ocupado com os seus afazeres, suas tarefas. Essas áreas não se conversavam. O papel que TI desempenha no negócio, para que seja efetivamente estratégico, para que haja efetivamente a tal da efetividade, há que ser um papel de meio para ajudar esse negócio a atingir a sua missão, o seu objetivo, a sua estratégia. E no final do dia, o negócio ter lucratividade, estar competitivo. Não tem mágica, como gosto sempre de falar, não tem varinha da Hermione, né? Para que isso aconteça, tem que haver uma conversa fluida entre TI e negócio, negócio e TI. É até bastante comum hoje, eu circulo pelas empresas aqui em São Paulo, no Brasil e até às vezes fora, né? Ver executivos, presidentes, conselho, mandando recado e contando em toda quanto é a situação que tem com seus executivos. Olha, o grande banco aqui é essa situação. Eu não consigo enxergar, o ex-presidente hoje no conselho, não consigo enxergar ninguém do negócio que não consiga conversar sobre TI. Qual é o recado? Essa história do alinhamento. Então isto é imperativo que aconteça, é o principal desafio de uma boa gestão de TI. O professor Venkatraman fala bastante disso, de alinhamento. Então transformação digital, olhando por um esquema mais estruturado, se trata no fundo disso. Óbvio que existem diversos detalhes. Eu gosto muito de uma curva aqui que eu estou apresentando para vocês agora, que fala de, ao longo do tempo, o que nós temos de tecnologia assimilada versus o que temos de tecnologia emergente. O que é tecnologia assimilada? É aquilo que a empresa, que as pessoas já sabem usar. Já sabem usar. Então, hoje, né, os sistemas de informação, de um modo geral, o ERP, né, as aplicações mobile, os smartphones, né, a internet, são coisas que a grande maioria das empresas já sabem usar. É uma tecnologia assimilada. O que é uma tecnologia emergente? Tecnologia emergente é todo esse mundo de novidades que não param de surgir. O Gartner é uma empresa americana que até onde enxergo, acredito no que dizem, são agnósticos, não defendem nem A, nem B, nem C. Estou dizendo assim porque a indústria de TI é muito capaz para produzir e vender, e muito séria e nos ajuda muito nessa evolução toda. Porém, é óbvio que cada um conta uma história segundo aquilo que mais lhe convém. Então, não tenho mais idade para ficar acreditando em tudo que eu ouço por aí, não é? O Gartner, até onde eu enxergo novamente, eles são de fato agnósticos, não defendem nem A, nem B, nem C. O Gartner fazem pesquisa do que vocês imaginarem de tecnologia. Eles têm lá um modelinho, um Hype Cycle, de tecnologias emergentes. Todo ano eles lançam uma atualização desse modelo. É uma infinidade de tecnologia. Hoje estamos falando de inteligência artificial, internet das coisas, e blockchain, e biotecnologia, impressão 4D, impressão 3D, e a coisa vai longe. Machine learning, deep learning, e vamos longe nessa conversa. Nem toda tecnologia começa por aí. Que vai nascer, vai ficar madura e vai ter aplicação. Porque a tecnologia em si não importa muito. Importa as aplicações derivadas dessa tecnologia. E o que mais importa, qual o benefício, o ganho que essas aplicações vão trazer para o negócio. Aí que está a importância. Então, quando a gente fala de transformação digital, nós temos que entender que a empresa, cada uma, dependendo do nível de maturidade, já conhecemos esse conceito, dependendo de onde ela está, era do computador, era da informação, mais para lá, mais para cá, ela vai ter um nível de tecnologia assimilada.
E do outro lado, nós temos cada vez mais um volume maior de tecnologia emergente, de modo que existe um gap, uma diferença entre o que a empresa conhece e o que já existe de tecnologia. Esse gap é aí que está o problema. Aí que entra a minha atuação, a nossa atuação aqui na empresa, na IT by Insight. Como que a gente pode ajudar as empresas a diminuir esse gap? Porque comprar tecnologia, já vimos lá no meu modelo, não adianta só comprar tecnologia, fazer como o que eu chamei de analógico, que gasta um monte de dinheiro, mas não sabe o que está fazendo. Então, não adianta sair comprando tecnologia emergente. Você, empresa, tem que entender o que você está fazendo para elevar o nível de tecnologia assimilada dentro da sua empresa. Porque no fundo, gente, eu gosto muito de dizer isso, tenho uma convicção muito grande e tenho experimentado isso no meu dia a dia. Transformação digital é muito mais do que sobre tecnologia, é sobre pessoas. Sobre pessoas. Se nós não conseguirmos, como empresa, capacitar, treinar, engajar, mudar de patamar as pessoas, nós, como empresa, não vamos conseguir atingir efetividade no gasto de tecnologia e de inovação. Não vamos conseguir efetuar a transformação digital. Então, como já disse lá na introdução, nós precisamos aprender a escalar as empresas, processos e, fundamentalmente, pessoas. A conversa ela é muito central em pessoas. Como a gente faz para engajar? O que quer dizer engajar? Fazer com que as pessoas de fato abracem as causas. Quando a gente vem com uma tecnologia nova, a gente muda o processo. Muda o que as pessoas faziam antes. Como eu faço para garantir que as pessoas estejam alinhadas? É outro termo importante, com aquilo que se quer como empresa. Aí nós temos um monte de coisa, de teoria, de prática, de artefatos. Aqui eu falo, por exemplo, para vocês de uma tecnologia específica e algumas aplicações usando realidade aumentada e virtual. Nós temos desenvolvido um monte de coisa que são artefatos, gerando experiências imersivas, que levam as pessoas a se encantarem, a se atraírem, a terem vontade de mudar. E como o Alvin Toffler já disse, como a minha amiga Sofia Esteves estava dizendo agora há pouco de manhã no café, mais importante do que aprender é aprender a desaprender e aprender de novo. Esses artefatos todos e essa metodologia toda que desenvolvemos nos ajuda a diminuir esse gap, o que temos de tecnologia assimilada versus o que tem de tecnologia emergente. Quanto mais próximo for uma curva da outra, mais tranquilamente e rapidamente a empresa vai estar surfando, navegando nesse processo, nessa onda, nesse caminho de transformação digital. Lembrando, o que já conversamos aqui, depende do mercado que a empresa está, é imperativo que isto seja numa velocidade maior do que ela está fazendo hoje. Então, meus amigos, será um prazer aprofundar essa conversa com vocês em outros momentos, tá bem? Muito obrigado e um grande abraço.